Olá, povo de Deus, estou aqui de novo. Vamos continuar o nosso estudo sobre os 10 mandamentos. Hoje nós já estamos no terceiro mandamento, que está em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que Deus quer nos dizer com esta palavra? Ele quer nos dizer assim, que a gente tem mania, aquele jeito de falar, né? Ah, eu juro por Deus que eu não fiz isso. Eu juro por Deus que eu não fiz aquilo. Eu juro por Deus que eu vou fazer aquilo. Eu juro por Deus que eu tô me comprometendo com aquele outro assunto ali. E às vezes a gente não cumpre. Então assim, não devemos colocar o nome de Deus em coisas que nós não vamos cumprir, que nós não vamos fazer. Porque Deus não se agrada de voto de tolo. Amém? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente jurar, a gente tem que jurar com a coisa certa. E não com banalidades, né, jogando o nome de Deus em vão em qualquer assunto que a gente, né, porventura pense, né, em fazer e não faça. Em Deuteronômio, capítulo 10, nos versículos 17, 18, 20 e 21, vai dizer assim: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, o que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e te alegrarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor, o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Amém? Então o que nos diz assim? O nosso Deus, ele é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Então ele é poderoso acima de todas as coisas que existem na face dessa terra. Acima de tudo e de todos. Ele é temível, ele é poderoso e ele não faz exceção de pessoas. Então Deus, ele criou todas as pessoas e ele ama a todos, né? Já falei aqui no primeiro mandamento que Deus, ele abomina é o nosso pecado, mas ele nos ama. Mas o que nós fazemos de errado, que desagrada a ele, aí ele detesta o nosso pecado. Mas ele nos ama, amém? E ele também, nós devemos, ele cuida dos órfãos, ele cuida das viúvas e ele cuida do estrangeiro. Então assim, quando Deus fala isso aqui, ele nos dá a condição de cuidar dessas pessoas. A igreja de Cristo, ela foi criada para poder cuidar dos órfãos e das viúvas e dos estrangeiros, né? No nosso país nós vemos muito isso. Muitas pessoas vêm de fora, né? De fora de outros países e são acolhidas aqui no nosso país, né? Graças a Deus por isso. E a igreja, ela tem um papel muito importante nessa parte. Nós temos que acolher essas pessoas e cuidar e ajudar a cuidar. Tanto as instituições públicas, né? Como a igreja, né? Deus nos dá esse poder. Por isso que fala aqui que Deus cuida. Porque Ele nos dá a condição para poder cuidar dessas pessoas, amém? E também nós devemos temer ao Senhor, que eu já expliquei, ter um temor reverencial a Deus, servir ao Senhor, nos alegrar nele. E aqui quando está falando que a gente pode jurar pelo nome de Deus, é jurar com coisas sérias, jurar com compromisso de que vamos cumprir. Então quando a gente fizer qualquer juramento, que a gente fala assim, eu juro por Deus que eu vou servir na igreja e vou fazer algo para Deus. Eu juro para Deus, por Deus, que eu vou cuidar da minha família, vou fazer tudo o que eu puder por eles. Eu juro por Deus que eu vou cuidar dos meus pais quando eles envelhecerem e vou ter aquele todo cuidado de amar, de ter ali o lugar para eles morarem, de ter ali, cuidar da saúde deles, de tudo. Isso sim, é uma coisa séria. Agora, eu juro por Deus que eu vou fazer tal coisa, uma coisa simples assim, e depois não faz. Ou juro que eu vou ajudar os órfãos e as viúvas e não vai ajudar ninguém. Aí você fala hoje para Deus, promete para Deus que pelo nome dele você vai ajudar os órfãos e as viúvas na comunidade e você não vai. Aí você resolve fazer outra coisa e não vai ajudar a cuidar, a comunidade, a cuidar dessas pessoas. Então você está jurando em vão, ok? E eu também. Se eu falar isso, eu também estou jurando em vão, amém? Então nós não podemos cometer esse erro com Deus, porque Deus não brinca. Ele é Deus, ele é nosso Deus, nosso Pai. Ele é amor, mas ele também é justiça. Se nós fazemos as coisas certas, nós receberemos de Deus o bem. Se nós fazemos as coisas erradas e desagradar a Deus, Deus é juiz, ele vai nos julgar e a gente vai receber a disciplina conforme os nossos atos, amém? Assim também é a justiça, né?
no nosso país nós temos justiça, nós temos o que é certo, o que é errado, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Se a gente faz o certo, faz as coisas certas conforme a lei do Estado, né, a gente recebe coisas boas. Se a gente faz coisas erradas conforme a lei do Estado que fala que é proibido, a gente recebe a penalidade da lei do Estado, do país, e somos penalizados, ok? Então com Deus é da mesma forma, porque é Deus que criou as leis, né? Não vamos nos entristecer. Essa palavra não é pra gente ficar triste, é pra gente ficar alegre e fazer as coisas certas, para agradar o coração do nosso Deus, amém? E ele também, né, nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus, e Deus fez grandes coisas, né, grandes coisas que nós podemos ver, né? Deus faz grandes milagres, grandes bênçãos, Deus faz milagres e maravilhas no meio do seu povo. E nós temos aqui mais uma passagem em Provérbios 3, em alguns versículos do Provérbios 3, que Deus diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha que palavra maravilhosa. Deus fala que é pra gente não esquecer os ensinos dele, pra gente guardar no coração os mandamentos. Por quê? Porque isso, nós fazendo isso, a gente fazendo isso, Deus acrescentará dias na nossa vida e anos de vida e paz. Quer dizer, a gente vai ter vida em abundância, vamos ter paz e vamos ter muitas bênçãos do Senhor na nossa vida. E que a gente não seja sábio aos nossos próprios olhos. Nós temos que ser sábios diante dos olhos do Senhor, né? Temer ao Senhor e apartarmos do mal. A gente tem como nos desviar do mal, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? E a gente vai ter saúde, né? Saúde e refrigério para o nosso corpo, para os nossos ossos. Porque assim, quando a gente corre para o mal, faz coisas más, a gente vai sofrer consequências. Consequências no nosso corpo, consequências na nossa alma, consequências até de morte prematura, né? Quando a gente busca o mal. E eu não preciso entrar em detalhes, porque nós somos conhecedores das coisas do mundo, da vida, e a gente sabe muito bem o que é a gente se enrolar com coisas, né? Coisas más, né? A gente sabe do que eu tô falando, ok? Não preciso entrar em detalhes. E aqui também Deus fala que a gente não pode se enfadar da sua disciplina. Então, quando Deus nos disciplina, nos corrige, é para o nosso bem. Como o pai corrige o filho. Nós somos pais, nós corrigimos nossos filhos quando eles estão errados, e nós também recebemos a correção e a disciplina de Deus. Amém? E não fiquemos tristes com essa palavra, porque Deus tem o melhor para a nossa vida. Ok? E vamos aqui, ó. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 11 e 14, a palavra de Deus diz assim: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto fez Deus para que os homens temam diante dele. Então, olha o que Deus fez. Deus fez o tempo, ele fez o tempo, fez a eternidade, ele fez o princípio e o fim, ele fez todas as coisas para durarem eternamente, né? E nós não podemos nem acrescentar e nem tirar nada que Deus fez, ok? Mas Deus, ele é tão tremendo que assim, ele tem o tempo dele e tem o nosso tempo, né? O tempo de Deus é o Kairos, que é a eternidade, e o nosso tempo é o Cronos, que a gente tem um tempo contado, né? Nosso tempo é contado. Mas só Deus sabe quanto tempo que cada um de nós temos, né? Então, eu creio assim, que quanto mais a gente vive em obediência e fazendo o querer do Senhor, a nossa vida, ela é prolongada. Tanto que a gente pode ver que tem pessoas que vivem, tem gente que vive dependendo do que Deus, o propósito que Deus tem para cada um. Pessoas que vivem 10 anos, 20, 30, 40, 50, 100, 120. Assim, tem pessoas, cada pessoa tem um tempo de vida nessa terra. Mas alguns de nós, por imaturidade e por desobediência, a gente diminui o nosso tempo de vida, né? A gente acaba diminuindo por inconsequências, né? E pessoas que Deus tem menos tempo de vida. Deus nos traz para algum propósito e Ele mesmo nos leva embora cedo para algum propósito também. Porque tem coisas que Deus não vai deixar a gente descobrir
né? Por exemplo, crianças, quando vão embora cedo, né? Elas vêm para essa terra, vêm para ficar conosco por um tempo e depois Deus leva crianças, né? Porque Deus tem um propósito. Então, às vezes ele não deixa a gente saber o porquê que ele fez aquilo, mas ele tem um propósito para tudo, porque Deus ele tem o poder de tudo, né? E também Eclesiastes ainda diz assim, Eclesiastes 12, versículo 1, 7 e 13, a palavra diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. De tudo que tem ouvidos, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, assim, aqui Deus já nos fala que a gente possa lembrar, né? Lembrar de Deus na nossa juventude, porque às vezes a gente não quer lembrar, a gente não quer saber de Deus na juventude. Na juventude a gente quer curtir a vida, quer curtir, conhecer coisas novas, ter muitos amigos, namorar, conhecer pessoas novas, mudar de profissão, viajar, se divertir, ir para festas, para bailes, né? E ir a eventos. A gente quer só curtir. Só que a vida não é só curtição. A gente pode trabalhar, a gente pode namorar, a gente pode ir para um show, a gente pode sair com amigos, mas a gente não pode nunca, jamais esquecer de Deus. Porque Deus, ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Porque se a gente coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas não serão acrescentadas, né? Não é porque nós somos cristãos que a gente não pode viajar, não pode fazer alguma coisa. Podemos sim, nós podemos viajar, nós podemos ir pra praia, nós podemos jogar futebol, nós podemos ir para um show, nós podemos sair com a família para fazer o que a gente quiser. Nós podemos fazer muitas coisas nessa face da terra. A gente não pode fazer algumas coisas específicas, por quê? Porque a gente vai estar destruindo a nossa própria vida e destruindo a vida da nossa família. Por exemplo, muitas pessoas são adeptas de muitas coisas, mas, por exemplo, a gente sabe que tem muitas coisas que se nós formos usar, a gente vai se prejudicar. Por exemplo, se a gente for usar pessoa que fuma, ela prejudica a saúde dela e prejudica, às vezes, quem está perto dela. Pessoa que bebe, prejudica ela e, às vezes, prejudica a família. Porque a pessoa que bebe, às vezes, ela fica violenta, então ela prejudica a família dela. A pessoa que usa drogas, ela se prejudica e prejudica quem está ao redor dela. Então são coisas que não é conveniente pra gente que tá ali servindo a Deus fazer, não é conveniente, porque a gente estraga o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, a gente destrói às vezes a nossa família. Porque se fosse bom, as pessoas que têm o vício desses tipo de coisas, elas estariam bem, estaria todo mundo bem, ninguém prejudicaria ninguém teria problema de saúde, ninguém perderia a família por conta disso. Então, assim, a gente sabe que são coisas que vai destruindo a nossa vida, que vai destruindo o nosso corpo, destrói tudo ao nosso redor, né? Às vezes tem pessoas que perdem tudo, né? Vira ter morador de rua, né? Porque ela perde tudo, ela fica tão ali naquele vício, ela fica tão ali perdida naquele vício que ela perde todo mundo ao redor dela e vai pra rua. E às vezes ela não tem consciência disso, né? E nós temos que ter consciência, né? Do que é certo, do que é errado, e a gente fazer o bem para nós e o bem para nossos filhos, bem para nossos cônjuges, bem para nossa família, né, para os nossos pais, alegrar os nossos pais, né? E aqui diz mais assim, ó, Salmos 14, 27 diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Olha que bênção. Quando a gente ouve a voz de Deus e obedece aquilo que Deus tem para nossa vida, a gente se livra dos laços da morte. Entendeu? E eu tenho sempre frisado isso porque é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E Ele nos livra de muitas coisas que a gente nem vê. Nós recebemos livramento de coisas que a gente vê e recebemos livramento de coisas que a gente não vê. Porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos proteger, nos guardar e nos livrar de todo mal. E nós temos que ter essa certeza. Se a gente colocar a palavra de Deus na nossa mente e sempre estar ali lembrando, falando, orando, conversando com Deus, a gente vai ter proteção o tempo todo. Isso não é conto de fada, isso é coisa verídica. Depois eu vou contar testemunho para vocês de coisas que eu vivi, de livramentos que eu tive, assim, sobrenaturais, que eu só vim entender anos depois, que foi livramento direto de Deus, ação direta de Deus na minha vida. Amém? Senão eu nem estaria aqui. Eu nem estaria aqui para estar contando nada para vocês, né? E tem muitos versículos aqui ainda, mas se eu ler muitos não vai, né? Tem muitos eu vou ler depois, os outros mandamentos, mas eu vou ler um último aqui, ó.
em Salmo 79, versículo 9 e 13, que diz assim: assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, né? Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração, e proclamaremos os teus louvores. Olha que versículo tremendo, né? Deus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e Ele é que nos livra, né? Nos livra de todo mal, perdoa os nossos pecados, por amor do próprio nome dEle. Olha que tremendo, né? E nós estamos aqui, nós somos ovelhas de Deus, estamos aqui para darmos graças ao Senhor e louvores ao Senhor de geração em geração. Então, assim, nós vamos dar graças ao Senhor, louvores, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Olha que tremendo, né? Estamos aqui para isso, para o louvor da glória de Deus. Que possamos a cada dia orar, depender de Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e pela vida das nossas famílias. E nunca se esqueça, ora pelos seus filhos, ore, coloque eles na mão de Deus, né? Que Deus vai enviar os anjos para protegê-los em todos os lugares onde eles caminharem, porque nós não podemos acompanhar nossos filhos na escola, a gente não pode acompanhar eles no trabalho, não pode acompanhar eles num passeio, né, que às vezes eles têm que fazer junto com os colegas, com os professores, com a turma, com o pessoal do trabalho, mas a gente pode orar e Deus pode enviar os anjos para cuidar dos nossos filhos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e nos veremos no próximo vídeo com o próximo mandamento. A paz do Senhor para todos.